O Aguirre ainda não confirmou, mas pelos jogos treino, pelo que a gente viu aí na intertemporada, você deve já ser titular do ataque do São Paulo na primeira partida. Quando você vem de fora, de um país diferente como a Argentina, você esperava em curto período de tempo já ser titular na reabertura do campeonato? La verdad no me esperaba ser tomado tan rápidamente para ser titular, pero como te digo, uno trabaja todos los días para ser tomado en cuenta y ganarse ese puesto, pero como te digo, si el profe te da la oportunidad de comenzar y se tomar en cuenta en el 11 titular, creo que hay que aprovechar al máximo. Creo que estas oportunidades no se presentan todos los días, así que lo que tengo que hacer é aproveitar. Que ele chegou da Argentina e não esperava ser titular do time do São Paulo. Como ele está sendo utilizado como titular do São Paulo, ele tenta agora aportar um melhor futebol, ou seja, mostrar para o treinador que ele pode render muito mais como jogador do São Paulo Futebol Clube nessa chegada. Me parece animado João Rojas, equatoriano, contratado junto ao futebol da Argentina. Ele jogava no Talleres de Córdoba. Aí, agora o Bruno Pérez falando. Da seleção, num determinado momento ali, mas faltou alguma coisa ali que você não conseguiu ser titular absoluto da Roma, né? Você jogava, de vez em quando saía, e agora você está voltando para o futebol brasileiro. Como é que você encara essa sua volta para o futebol brasileiro, vendo o potencial que você tem, de repente, para buscar alguma coisa que ficou no caminho aí para se firmar na Europa? Bom, quando se fala de seleção, é um sonho para qualquer jogador. A gente trabalha para desempenhar o melhor futebol no clube, e aí a seleção vai ser a consequência do seu trabalho no clube, né? Então, assim, faltou alguma coisa para mim estar lá. A gente está trabalhando, está focado. É um objetivo que a gente está buscando ainda. A gente não vai parar. A gente vai trabalhar duro, vamos buscar, porque é um sonho, e agora num grande clube, com novos objetivos, com novos projetos, eu creio que isso vai poder acontecer. E, cara, eu estou muito motivado de voltar para o meu país, de voltar a jogar num clube que eu sempre tive o desejo de jogar, um clube grande, um clube que dispensa comentários. E eu vou até um pouquinho contra do que você falou, que eu não fui titular. Eu acho que quando na temporada, se um jogador de 55 jogos, ele joga 52, eu acho que não tem como ele ser reserva, né? Mas independente de tudo isso, eu acho que para mim foi uma experiência, foi uma coisa muito boa, né? Acrescentou muito na minha carreira, né? Eu creio que eu estou muito mais maduro e muito mais experiente. Então, eu acho que o que eu puder agregar de valores aos meus companheiros e ao grupo, eu vou estar à disposição para ajudar. Aí, então, Bruno Pérez, de volta ao futebol brasileiro. Aliás, o Sormani, no período da Copa, né, numa dos programas que a gente fez aqui, ele até citou o Bruno Pérez com uma probabilidade de convocação para a seleção brasileira. Sim. Falando, o Bruno está atuando bem lá na Itália, pode ser uma opção para o técnico da seleção do Brasil, e é questão mesmo de opção. O técnico da seleção é que vai determinar. O Tite queria escolher os preferidos dele para a posição. E eu acho que o Bruno Pérez foi bem no futebol italiano. Foi bem no Torino, foi bem na Roma. Aliás, um clássico em Turim. Desculpa até falar isso assim, pedindo ar. Assim, nós temos esse gol aqui, nós transmitimos esse jogo. Foi 1-1 ou foi 2-1 para a Juve? E ele empatou o jogo, depois a Juve fez 2-1, não me lembro. Foi no campo da Juve. Ele fez um golaço. Ele driblou acho que uns 4 ou 5 jogadores da Juventus e fez o gol. E aquilo que ele falou pro nosso companheiro repórter, que eu não sei quem que é, ele não era reserva na Roma. Lógico. Não era. E tinha jogo que ele não jogava, tinha jogo que era Florenzi que atuava, tal, papá. Punição com cartão. Com cartão. Às vezes ele jogava na lateral esquerda, às vezes ele jogava na segunda linha de 4, mas ele era um cara super importante dentro do sistema de jogo do time. Acho que o São Paulo fez uma grande contratação, uma ótima contratação. É um jogador que chega para agregar. Joga nas duas laterais, joga na segunda linha de 4, pode jogar no 4-2-3-1, o terceiro ali pelo lado direito. Ele tem boa habilidade, tem boa velocidade. O Bruno Pérez, ele não tem muito boa marcação, como todos os laterais nossos. É difícil você ser um lateral. Nós somos da época do Vladimir, né? Vladimir, Maria não marcava nada. O Vladimir marcava. Isso é uma das maiores injustiças da história do futebol brasileiro. O Vladimir não ter disputado uma Copa do Mundo. 78, seu Cláudio Coutinho
levou pra Copa do Mundo o lateral esquerdo improvisado, que era o Edinho, e levou o Rodrigues Neto, que não amarrava a chuteira do Vladimir. Na minha modesta Mas opinião. derrubaram o Brandão. Com todo respeito. Derrubaram o Brandão na Colômbia. No voo de volta na Colômbia. No voo de volta, tava nesse voo, inclusive. Empatou o jogo lá, não foi isso? Não, o Brandão ficou lá para assistir, acho que era Colômbia e Paraguai, e o Brasil ia jogar com... Jogou com a Colômbia e ia jogar com o Paraguai. O Brandão ficou uma semana lá. Marcelo Rezende, falecido Marcelo Rezende, também estava lá. E o Brandão caiu num avião porque ele insistiu, e naquela época existia aquela história, aquela divisão burra, né, de São Paulo, Rio, e o Rio tinha muita força, e por causa do Vladimir, o Brandão caiu na viagem de volta, que a gente estava no mesmo avião. E o Bruno Pérez? O Bruno Pérez é isso aí, ó, ele não tem o poder de marcação do Vladimir, entendeu? Ele é um lateral que marca igual Marcos Rocha, Danilo. Não, melhor até que eles. Marca um pouco melhor que eles, sim. Mas com a bola nos pés ele é muito bom. O problema do Bruno, pra mim, em muitos momentos, ele não conseguiu manter uma regularidade na titularidade em alto nível. Ele era o titular da posição, mas faltava pra ele manter esse nível em 2, 3, 4 jogos. Em muitos momentos ele com o Florenzi revezaram por causa disso. Ele fazia um bom jogo, segundo jogo, mas o segundo jogo o treinador colocava na segunda linha de 4 e o Florenzi na lateral. E ele fazia o externo, o cara do lado do campo. Né? Põe o Florenzi de ponta e ele. E só pra encerrar o meu, em muitos momentos também, pra mim faltou ao Bruno um pouquinho mais só de cabeça no lugar. Pra aguentar esse tipo de situação. O Bruno é um cara que, às vezes, me parecia ele achar que era o dono da posição. Claro que jogou 55 de 58, não é o dono da posição? Não, a questão não é essa. Então? Não, a questão não é essa, que ele se colocava numa condição de sou titular absoluto e não posso sair dessa posição. E talvez isso na Itália tem uma cultura muito complicada. Aquela que no futebol brasileiro, Pascoal, que o jogador brasileiro tem essa dificuldade. Que as variações táticas que existem lá são para todos. Isso de acordo com os jogos, você modifica a maneira de jogar. Como ele era um jogador que atacava muito, várias vezes a Roma precisava de jogador defensivo. E nesse momento ele não soube, né, como o Fassicani disse, se preparar para sair, voltar e ter a continuidade para jogar bem. Mas ele é bom jogador. Muito bom jogador de qualidade, força. Concordo com o Sormani também, ele não marca tão bem. Mas aí o São Paulo vai fazer uma variação de jogada de um volante que pode cobrir ele. Agora, ganha um grande jogador na frente. Mas se jogar com 3 zagueiros, por exemplo, você pode ter um lateral, 2 alas que avançam e o terceiro zagueiro faz a linha de 5. E ganha uma força para ele lá na frente, é muito grande, né? Deixa eu perguntar para o senhor, João Rojas lhe agrada? Olha, sinceramente, não conheço o João Rojas. Não seria leviano da minha parte falar, não, ele é um ponta que faz isso, faz aquilo. Não conheço o Bruno, conheço bem, que fizemos jogos do Bruno pelo Torino, pela Roma. Eu discordo do Fassicani, eu acho um jogador de boa regularidade. Eu discordo de você. E falo ainda mais, com a cancha que ele ganhou na Itália, ele vai nadar de braçada aqui no futebol brasileiro. Tem 29 anos de idade, de repente não dá pra pensar pra uma próxima Copa. Não, é aí que né? O que me chama a atenção é isso, Cassino. Se ele tivesse essa regularidade toda, por que não continuou? Não, porque chega uma hora que o cara quer voltar, então, o cara vai pedir retornar ao futebol brasileiro. Ele tem 29 anos. Ele que sinalizou que queria voltar. Exatamente. E ele participou diretamente para a volta dele no São Paulo. Outros clubes se interessaram e ele fez questão de voltar para o São Paulo. O interesse dele era voltar para jogar no São Paulo. E aí, cada jogador tem interesse. Abre mão de um pouco de dinheiro, às vezes. Também. Ele até pode, após vários anos na Europa. Para mim não é nem a questão dinheiro, é a questão mesmo de projeto de carreira. É entender do Bruno Pérez o porquê que ele abre mão dessa troca de posição constante na Roma ou até uma possibilidade de na minha visão, perguntar para você, Savoy, ele teria mercado na Europa ainda. Claro que tem. Eu acho que teria, sim. Mas não é só uma questão de mercado, é uma questão também de projeto de vida. Viver na Europa caminho de volta. Viver na Europa é muito legal, mas às vezes tem família, tem filho pequeno. A idade, 30 anos, Pascoal. Tem gente 30 anos o cara já começa a pensar. Tem gente da família que sente saudade da avó, da tia, do cachorro, da lavadeira. E aí ele vai sair. Ele vai sair não é todo da mundo Roma para ir para onde? Por Girona? Não, aí não. Aí não. O São Paulo é muito maior. E a Roma, gradualmente, ano após ano, depois que ela foi adquirida pelo fundo americano, ela tem crescido. A última temporada já bateu semifinal de Champions League. É um clube que está se reestruturando para uma temporada agora de, quem sabe, destronar a Juventus no posto de campeã italiana. Vai ser mais difícil. Agora ainda, né? Já definiu. A Roma, sim, o Di Francesco continua. O Eusébio continua? Sim, continua porque ele tinha a possibilidade de assumir a seleção italiana e deram pro Mancini.
E agora ele continua e com o time renovado. O Alisson continua? O Alisson, a princípio, sim. Não se tem certeza disso, né? Porque a proposta da Inglaterra é... Porque aqui dizem que a proposta aumentaram a proposta e ele está... Já está imaginando. Por ele, pelo Alisson, ele espera só que a Roma defina. Ele deixou claro que a Roma é que vai definir o futuro dele. Mas deixou a coisa em aberto. Aliás, a Roma levou o goleiro reserva, quarto goleiro do Palmeiras, o Fusato, Daniel Fusato. Ele tem 18 para 19 anos. A Roma contratou junto ao Palmeiras, entendendo que, primeiro, porque ele tem possibilidade de tirar o passaporte. Europeu, italiano, pelo sobrenome, pela ascendência italiana. E agora, porque acredita, por ele ter participado de seleções, que ele tem um enorme potencial para virar e se transformar no goleiro da Roma. Então, eles às vezes não olham só para quem está pronto, em cima. Às vezes para quem está É uma tendência subindo. de muitos clubes europeus. Antigamente eles vinham aqui no Brasil, pegavam o cara de 25, 26 anos. Agora vem aqui e já pega com 17, 18... Como fizeram com o Vinícius Júnior, uma por coisinha exemplo, que você está vendo ali, que é o expoente, eu queria abordar com vocês. O Nenê não topou a parada de jogar na Arábia, né? O Nenê preferiu ficar no São Paulo Futebol Clube. E, poxa, o pessoal do São Paulo ficou muito feliz, o presidente do São Paulo especialmente ficou muito feliz, porque se empenhou muito para trazer o jogador e agora ele fica. Que coisa, quase essa janela aí também tá pegando todo mundo, hein, Zé? Então, Pascoal, precisa pensar bem, cara. Quantos anos tem o Nenê? Já passou de 30? 30? Não, imagina, tá uns 35, 35, 34, Não, cara, ele já ganhou uma grana legal. Já jogou lá. Já jogou na Arábia. Tá jogando num time bom de tá jogar, muito que é o bem, São Paulo. né? Tá muito bem. O Aguirre encontrou a posição dele jogar, que ele flutuando na frente. Não adianta botar o Nenê pela lateral, porque ele não vai acompanhar a lateral. Então ele tá bem, tá? Dinheiro às vezes não é tudo, né? Não, e ele tudo tem, como você disse, ele já tem. Já tá com a vida dele tranquila, a família dele tá muito bem em São Paulo. Ele quis sair do Vasco para ir pro São Paulo, pra ficar perto de Jundiaí, perto da família dele. Conheço o Nenê, sei da maneira que ele age. Jogou muito no Paris Saint-Germain. Exatamente. A informação aqui do Alisson. O Nenê vai fazer 37 anos nessa semana. Imagina. O jornal La República, da Itália, é Roma, né? De Roma. República de Roma. Acabou de informar que o Liverpool fez uma oferta pelo Arsenal, pelo Alisson, de 70 milhões de euros. Subiu mais 4 milhões, eram 66. Seria 60 milhões cash e 10 milhões em bônus. Ele não diz quais são esses bônus. Diz que a Roma está pedindo ser titular, ganhar campeonato. Aquela história toda. A Roma está pedindo jogar 65 ao invés de 60. 65 ao invés de 60. E tudo indica que isso vai ser fechado nas... E mais os bônus. Os bônus estão ok. E isso tudo indica que ele deve realmente ser negociado. E a tendência é que ele vá para o Liverpool. Agora, como eles revendem bem, né? Qualquer brasileiro sai daqui... Vamos tirar o Rodrigo e o Vinícius Júnior, que é, como o Pascoal gosta de dizer, um ponto fora da curva. Mas, quando o jogador não sai por 8 milhões e depois chega 1, 2 temporadas na Europa, na hora de revender é 50, 60, 70 milhões. Por que será isso? Mas o mercado lá é diferente, né? Os empresários. Será que os caras e outra coisa, eles veem do brasileiro? Eles confiam no comportamento. Exatamente. Lá, vê o cara lá na Europa, já sabe que não vai ser um erro, pelo menos de adaptação. Mas só uma coisinha, lá na Europa eles levam muito em consideração o período que o jogador passa lá, que é para ver se o cara é da festa, se o cara é da bagunça, se o cara é da família, isso tudo, como é que ele treina, como é que ele trabalha. O próprio treinador dele lá na Roma diz que ele é um craque do gol, e o gol também tem craque, ele acha que o Alisson é um craque do gol. Tudo isso tem que ser levado em consideração. E isso vale muito dinheiro na hora da transação. O Internacional deve estar achando muita graça nisso. E outra coisa... vai pegar uma grana legal nessa parada. Mas eu acho aí. que nessa janela, por enquanto, os clubes têm vendido bem no Brasil. Não acho que tem sido uma janela decepcionante, não. Palmeiras... nas vendas que fez, quase lucrou 100 milhões, o próprio Flamengo também. O São Paulo é um clube que vende muito bem. O Cueva saiu por quanto? 8 milhões. 8 milhões de euros. Pelo Cueva, vendeu mais do que todo mundo esperava. O Cueva não ficaria, então, né? Vamos falar, velho. Não, mas tô dizendo que é o seguinte, o São Paulo vendeu bem. E o São Paulo sempre vendeu bem seus jogadores. No ano passado, o São Paulo lucrou 100 milhões com vendas também. David Neres, toda a molecada que foi embora. Então, o ano passado deu mais de 100. Exatamente. O São Paulo é um clube que ele sempre se acostumou a entrar contrário ao mercado do Brasil, que vendeu muito mal os jogadores. E muita gente começou a ter noção de que, peraí, não é também essa farra do boi.
E agora contrata bem de novo, que é a contratação do Bruno Pérez, extremamente cirúrgico. E aliás, então na pergunta que tá embaixo... Certo, lateral direito, hein? O último foi o Ilcinho. Um I. Veio do Palmeiras. Não, mais o Cicinho até, pra mim. Não, o Cicinho foi antes. Mas nem o Ilcinho, o Ilcinho jogou bem. Ficou bem no São Paulo. O Ilcinho jogou bem, então, mas foi negociado com o Shakhtar. E foi embora. E foi embora e lá ficou e fez carreira lá. Mas é que foi um curto período. Marcante mesmo foi o Cicinho o último. Então o São Paulo volta a apostar no jogador da posição. Espera um pouquinho. O São Paulo tem um lateral direito que tá jogando bem. Quem? Hoje. O Militão tá jogando bem. Desculpa, gente. Ele é zagueiro, lateral, mas vejo, poxa, tá jogando bem. Eu não vejo esse jogador todo no Militão. Não foi contratado. O São Paulo contratou acho que uns 10 mas eu também nos últimos anos lateral direito. Eu não vejo esse cara. Militão, ele tá amarrado do lado direito, né? Ele tá um jogador que cumpre ali as funções táticas, né? Principalmente de marcação. E não vai ficar. Mas de qualidade, não vai ficar. A diferença do Bruno Pérez pra ele deve ter jogado contra o pai dele. Não, mas não vai deve ter jogado contra o pai dele, o Valdo, que era lateral direito do Comercial de Ribeirão Preto, jogou no Corinthians. Deve ter jogado contra o pai dele, com a sua passagem pelo futebol de São Paulo. Eu vejo agora como um bom jogador, ponto, mano. Ponto. Não vai ficar. Rodrigo Caio. Ele não vai ficar. Não, ele tá indo embora. Rodrigo Caio tá machucado. Perdeu espaço, não? Tá machucado. Vamos ver como é que volta. O Rodrigo Caio de novo perde uma janela. E o tempo vai passando e o Rodrigo Caio, que sempre foi tido como uma joia a ser vendida pelo São Paulo, esse tem sido um cara que o São Paulo pode acabar perdendo uma grana que talvez, se tivesse vendido antes, hoje estaria com a vida Mas ele teve uma chance enorme quando ele fez exames médicos no Atlético de Madrid e não passou. Há algumas temporadas atrás. Essa história está mal contada. Algumas temporadas atrás. Essa história está mal contada. Pode até, você tem razão, pode até estar mal contada. Mas ali era a hora dele. Porque eu sei que ele não hoje ele já está estabelecido no Atlético. Não acertou as bases financeiras com o Real Madrid. O que eu sei, com o Atlético. Com o Atlético de Madrid. O que eu sei é que ele não acertou as bases financeiras. E com o Valência. Ele foi para o Valência, chegou lá, a situação não foi a que ele queria, aí tentaram o Atlético de Madrid, deram a desculpa do contrato e parece que teve problema com o empresário. Agora, um assunto que esfriou no São Paulo e que eu sempre fico com a pulga atrás da orelha. Eu tenho informação de que o Aguirre tem contrato até o final do ano. E isso estaria amarrado com o São Paulo para quê? Se ele recebe um convite da seleção do Uruguai, no final do ano ele assume. Aí eu queria perguntar para vocês, isso procede? Ou ele pode, ou de repente ele pode agora? Eu duvido que ele vai largar agora. Mas a informação que eu tenho, que todo mundo tem, não é só minha não, que no final do ano, se ele receber uma proposta, ele vai para a seleção do Uruguai. Ele estava aqui, eu vi ontem aqui na Fox, ele estava participando dos especialistas, e ele disse bem claro lá pro Vanderlei e pro Abel de que continuaria. Mesmo depois do final do ano? Mesmo depois do final do ano, até o final do ano. Até o final do ano, essa informação. Depois, o contrato dele vai até o fim do ano. E ele está sentindo muito bem. O que eu tenho de informação é muito semelhante ao que você disse. E o Uruguai está procurando um treinador. E ele é o nome mais cotado, o Diego Aguirre, para assumir a seleção do Uruguai ao final do ano, no início da próxima temporada. Janeiro. Pensando na montagem do time para a Copa América e para as eliminatórias da Copa do Mundo. Então ele faria parte... Porque daqui até o final do ano nós temos 3 datas FIFA. Setembro, outubro e novembro. Dezembro normalmente não tem. Então o Uruguai não perderia tanto, de repente, de ter o interino até da equipe do Aguirre. O Aguirre continua no São Paulo, do Sul, ele indicou, põe um interino ali. São as datas para amistosos, datas FIFA. Porque ali coloca o interino da minha confiança e em janeiro eu assumo. Seria isso. Ó quem tá ali na sua tela, dá uma olhadinha.